Cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém. Graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós essa noite. Amém. E que saiamos daqui ainda mais cheios dela. Amém? Esse é o meu desejo. Como irmão, como um cristão, com vocês aqui estamos em busca de conhecimento da palavra. Mas eis que hoje o Senhor, com a tua infinita misericórdia e bondade, Ele deu uma oportunidade para esse servo aqui que vos fala, recém-convertido, mas cada vez mais apaixonado e temente a sua palavra. Pai de amor, nós te pedimos em nome de Jesus, que a tua palavra ela venha falar com a tua igreja, que ela venha falar, Senhor, dentro do coração de cada um, Senhor, pois o tema aqui que será abordado, ele é um tema muito bom, porque é o maior plano, o plano divino que o Senhor deixou para nós. Que eu possa, Senhor, através da tua ministração, Senhor, através dos meus lábios, trazer uma palavra de confronto para os irmãos e de conforto para que nós saímos daqui cheios do teu Espírito. Fala com a tua igreja, Senhor, pois nós precisamos. Fala com a tua igreja, pois nós necessitamos. Senhor, eu não estudei, Senhor, o suficiente para tomar em conhecimento teológico, para trazer a palavra aqui para os irmãos, mas eis que aqui tem um coração contrito, quebrantado, e que conheceu a verdade, e a verdade vem libertando a cada dia. Senhor, usa com poder, com graça e com autoridade, para que eu não saia, Senhor, do que a tua palavra precisa falar para a igreja, do que a tua igreja precisa escutar através da tua palavra, em nome de Jesus. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite do pastor José Luiz, da nossa missionária Sueli Itanã, pelo convite, por essa oportunidade, ao qual nos enche cada vez mais de prazer poder falar da palavra dele, né? Convido os irmãos para estar abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 128. Salmo de número 128. Peço encarecidamente aos irmãos que deixem as suas Bíblias abertas, pois nós vamos transcorrer num tema de total relevância e importância, desde a criação do mundo. Esse tema tão gostoso de falar e tão complexo de seguir nos dias de hoje, com tantas ideias contemporâneas que tentam colocar nas nossas cabeças. Vamos abordar o tema de família. Naturalmente nós vamos transcorrer por outros textos também que nos levam a gente ter a certeza e a confirmação desse plano divino de Deus. Então, com as suas Bíblias abertas, vamos falar do Salmo 128 e aí transcorrer com o tema: o temor a Deus forma uma família abençoada. Aleluia. O temor a Deus forma uma família abençoada. Assim eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 128. Esse salmo, muito atribuído pelos estudiosos ao rei Salomão, homem ungido de Deus, que nos trouxe muita sabedoria, à luz da palavra e à luz do conhecimento que Deus colocou no coração. Deus colocou nele, não foi obra do homem e nem foi obra do acaso, mas foi obra do Espírito Santo já trabalhando através do teu poder e sabedoria que só tem no céu. Na vertical, Salomão recebeu, na horizontal ele transmitiu, de acordo com o que Deus transmitiu para ele, o que Deus colocou no teu coração. Aí Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, teve que se curvar, porque ele estava recebendo a sabedoria do céu. E nós hoje convivemos e aprendemos cada vez mais com essa sabedoria. Este salmo, ele faz uma junção com o Salmo 127. Ele faz uma junção com o Salmo 127 e ambos os dois contextualizam sobre o tema e sobre uma abordagem do maior e mais valioso plano de Deus nessa terra, que é a família. Família. A família é a base da construção de todo e qualquer ser humano, porque ela tem um início. Haja visto que nós nascemos num ventre de uma mulher. Aí se forma uma família. E cada fase dessa família nós devemos atribuir principalmente aos atributos e à luz divina para as nossas vidas. Se nós saímos da base da construção da família, então naturalmente nós entramos num ciclo como filho, nós iniciamos um ciclo como filho, nós convivemos num ciclo como irmão, nós convivemos num ciclo como netos, nós convivemos num ciclo também como sobrinhos, como tios. Esse ciclo familiar inicial, ele é a base para que nós consigamos enxertar de maturidade,
para que a gente seja maduros o suficiente para receber do Senhor essa bênção divina que é a construção da nossa família, que nós vamos falar no texto, no decorrer do texto, que é a família que Deus irá confiar a nós. Valorizar cada um desses graus de parentesco, cada uma dessa fase, é o ponto de partida para observar para a formação do homem e de uma mulher de Deus. Pois aquele que ama a Deus, aquele que ama o seu próximo acima de tudo, ama Deus acima de tudo, e o seu próximo como a ti mesmo, esse tem que começar no ambiente familiar. Nada adianta nós tentamos adorar o próximo que está mais distante, se nós não temos a capacidade que Deus nos dá de amar primeiramente o próximo que está mais próximo de nós. Amém? Através dessa convivência, desse primeiro ciclo familiar, aprendemos os princípios de Deus e a maturidade para a formação da família, que Ele nos confiará no futuro, que Ele nos confia hoje no presente, onde a responsabilidade passa a ser nossa como pais, e consequentemente como avós. Então nós temos a responsabilidade de conduzir os nossos filhos, a nossa continuidade no plano de Deus. Esta formação somente é possível respeitando três principais pilares. Os três principais pilares que ainda hoje, com a sua complexidade, mas com a sua naturalidade, através da luz divina, da luz da palavra, da luz do que Deus deixou para nós como a tua lei, eles precisam respeitar três pilares. Primeiro, o casamento. A partir daí ele deve ser, pela luz da palavra de Deus, ele deve ser hétero. Segundo, ele tem que ser monogâmico. Terceiro, ele tem que ser monossomático, que nós vamos tratar aqui no decorrer do texto. Vejam, também no Salmo 27, os princípios para a construção da família. E no Salmo 128, a concretização e a manutenção diária, que principalmente é o pilar dessa administração, que será o temor e a obediência a Deus, que faz nós andar nos seus caminhos. E finalizando essa introdução, nós vamos tratar de dois tópicos. Tópico primeiro, a formação da família. E o segundo tópico, que é o tema central, que eu trago aqui para os irmãos, é o temor que abençoa a família. Irmãos, para entendermos mais sobre a base e os princípios de Deus para a formação da família, de uma família, seguindo os seus preceitos, nós voltamos, e é necessário que nós voltamos no princípio da criação e transcorremos em Gênesis e vamos chegar no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 24, no último versículo desse capítulo, Deus formou o homem, através do homem ele formou a mulher, e daí no último versículo, ele já nos dá a luz da formação da família, que está escrito, Gênesis capítulo 2, versículo 24, o quê? Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e a sua mãe para se unir a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Assim diz a palavra do Senhor. Com isso, irmãos, nós estamos tratando da formação. A formação de uma família que está ligada à luz dos preceitos de Deus. Nós temos que entender que nós estamos pisando numa terra que hoje, o homem, buscando a sua própria sabedoria, ele buscou várias alternativas e vários meios hoje, tenta colocar na nossa cabeça que existem outros tipos e outras maneiras de se viver e fazer famílias. Mas tudo isso que o homem tentou criar, ele não está dentro da luz de Deus. Haja visto que ele estiver respeitando a luz de Deus, a luz dos preceitos divina, ela precisa obedecer algumas fases, alguns graus, algumas etapas. Irmãos, pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Então, nós seguimos, para nós seguirmos a luz dos preceitos de Deus na construção e na formação da família, nós temos que seguir os três pilares que nós falamos na introdução. Quais são esses três pilares? O primeiro pilar que Deus deixou como nossa certeza de que a procriação é possível somente através desse primeiro pilar. O casamento ele deve ser, pela luz divina, hétero.
Não dá para um casamento homoafetivo procriar. O homem não tem esse poder. O poder da criação, ele foi dado pelo dono e pela criação do universo. Nós, o homem, com toda a sua inteligência, toda a sua expertise, toda a sua sagacidade, ele ainda não descobriu. E por mais que ele tente, agora com o universo metaverso que a gente está convivendo, a gente já consegue falar com nós mesmos, umas coisas meio de louco, mas que a gente tem que saber que isso tudo é profético, tudo isso é escatológico, tudo isso está escrito que ia acontecer. O que nós temos que conviver? O que nós temos que saber para que a gente não caia nesses contos? Palavra de Deus. Aleluia. Pois os preceitos dele é que nos dá a certeza de que a sua família era formada primeiro por um casal hétero, um homem e uma mulher. Uma mulher e um homem. Não inverta as ordens e não invertemos os valores de Deus, para que a ira dele não se faça presente diante de nós. E se a ira dele se fizer presente diante de você, não seja você consumidor dessa ira, que a gente possa ser cada vez mais respeitador desses pilares. O primeiro plano hétero é justamente para que seja prosseguinte, a gente dê continuidade no plano da família, né? Então a procriação somente é possível com casamento hétero. O segundo pilar, nós temos, à luz da palavra de Deus, que a união entre os dois homens, entre a mulher e o homem, entre os dois seres, feminino e masculino, o casamento hétero, a partir ele tem que ser monogâmico. O que é monogâmico? É nós, homem e mulher, juntos. Ou seja, a gente trazendo aqui no capítulo de Gênesis, na parte B do versículo 24 que nós lemos agora, está escrito o seguinte: para se unir à sua mulher. Ou seja, antigamente, no tempo de profetas, no tempo aqui até do rei Salomão, quem é Salomão? 1000 mulheres, né? 1000 mulheres, não sei quantas princesas e mais não sei quantas concubinas, mas 1000 mulheres. Quem é que está falando aqui? É Salomão? Não, eu estou falando de Gênesis. Mas nós estamos tratando de um salmo do tempo de Salomão, que ele escreveu, atribuído pelos estudiosos. Quem sou eu para definir isso? Mas, assim conforme eu estudei, assim eu estou passando para os irmãos, e eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Então, o casamento ele tem que ser monogâmico. Monogâmico significa o homem de uma só mulher, e a mulher de um só homem. Aquela poligamia que existia no tempo dos profetas, até homens ungidos por Deus, eles viviam naquele tempo. Mas hoje nós temos que entender que nós estamos no tempo da graça. E a graça foi necessária através do seu Filho para que nos tirasse desse mar de pecado, porque não estava certo. Porque se fosse certo a luz de Deus, ele colocaria no 10º mandamento que nós era as mulheres no plural, mas não, é a mulher. Então o adultério, ele está fora dos planos de Deus, seja do lado partido feminino para o masculino, ou do masculino para o feminino. Então ele tem que ser monogâmico, seguindo o que os preceitos de Deus diz aqui em Gênesis, amém? Então, para a gente entender um pouco mais e buscar um pouco mais de conhecimento, porque nós estamos num culto de ensinamento, mas o ensinamento aqui ele é coletivo. Eu não estou aqui para ensinar a palavra para os irmãos, mas para junto com os irmãos aprender da palavra de Deus. E aqui a palavra diz, e nós podemos buscar um pouquinho, que a poligenia, ela é a parte em que o homem com várias mulheres. O homem contendo várias mulheres. Isso, à luz de Deus, que conforme aqui está escrito na palavra, é pecado. Então não faz parte do seu plano. E no mesmo caso, as mulheres, que é a poliandria, a mulher de um homem só e o homem de uma só mulher. Essa é a lei de Deus, esse é o preceito de Deus, que a gente tem que seguir como segundo tópico aqui, que eu trago para os irmãos, para que essa palavra fale conosco. Os princípios da formação de uma família. Em terceiro lugar, ele é necessário que seja monossomático. Monossomático, aí a gente vai voltar de novo em Gênesis, porque é onde começa tudo, a criação do céu, a criação do universo.
a criação do homem, a criação da mulher, a criação da família. E depois desse versículo 24, do capítulo 2, adivinha o que vem? A queda. Por quê? Não estavam enxertados com a palavra. Então, que nós possamos cada vez mais estar enxertados dela. Então, o casamento ele precisa ser monossomático. Ou seja, eles se tornarão uma só carne. Eles se tornarão uma só carne. Isso traz a luz para a gente do mundo que nós vivemos hoje, em que o sexo entre homem e mulher, ele passa a ser hoje, infelizmente, cada vez mais normal, mas fora dos preceitos de Deus. O preceito de Deus e a lei de Deus nos orienta de que nós temos por direito o sexo a partir de uma só carne do nosso casamento matrimonial, através da união de um homem e uma mulher, hétero, monogâmico e monossomático. Eu tenho 40 anos, sou casado há 17, por muito vivi na fornicação, mas como eu disse, hoje nós estamos vivendo pela graça, no tempo da graça. Quando eu não a conhecia, eu vivia de um jeito. A partir do momento que eu a conheci, é através do preceito de Deus que eu procuro viver. E assim, nas leis de Deus, para que eu faça, não seja vítima do fogo consumidor, mas que eu seja vítima, porque eu seja merecedor da graça. Para que a gente, além de escolhido, a gente busque a salvação. Porque muitos serão escolhidos, vários, mas nem todos serão salvos. Né? Isso também está escrito na palavra de Deus. Né? Então, que nós possamos entender esses 3 pilares para a formação da família, ao qual nós estamos tratando aqui. Depois do casamento, é o correto de o homem e a mulher ter as suas relações sexuais. E a relação sexual entre homem e mulher, depois do casamento, é dádiva. Antes do casamento, é fornicação. Nós temos que ter isso como preceitos, porque eu estou falando de um rapaz de 40 anos, mas eu tenho um filho de 15, eu tenho um filho de 7, e eu tenho uma filha de 2. Então, baseado nesses preceitos, é o que eu quero entregar eles nos pés do Senhor. E eu entrego todos os dias, para que eles entendam que esse é o caminho, porque Ele nos deu essa certeza. Isso é uma certeza, mas não é uma certeza de o que está escrito apenas num papel, mas é uma certeza de fé. É uma certeza de que criou, de que salvou, de que nos dá a condição de viver novamente, de viver aqui, vivendo à luz da Tua palavra, para que ela nos leve para um caminho que nós desejamos, a eternidade. Então, nós precisamos cada vez mais estar enxertado nessa verdade. Ela dói, ela é difícil, ela é complexa, ela é muito complexa nos dias de hoje. Como é que você vai colocar na cabeça de um jovem que ele não pode ter relações sexuais com tantos oferecimentos, com tantas facilidades aí? Eu repito, eu casei, há 17 anos eu sou casado, junto, mas casado há 2. Por quê? Eu conheci a graça, eu conheci a verdade, eu conheci o caminho, e através dessa, conheceis a verdade e a verdade vos libertará, Ele me tirou dessa prisão do pecado, desse charco de lodo, através simplesmente da graça. E quem pôs isso em você, irmã Ian? Ninguém. Consciência. Aleluia. E coração quebrantado. Aleluia. Ele faz com que você siga os preceitos dele naturalmente. Só que essa complexidade hoje não é só nossa. O pai, a mãe, tem que orar todo dia pelos seus filhos, porque não está fácil, irmãos. Não está fácil. Eu sei do que eu estou falando, porque eu vivi uma jovialidade nos anos 90. Nos anos 90, em que jogar bola, rodar peão, brincar disso, brincar daquilo, tinha um nível de respeito. Hoje não tem mais. Hoje nós educamos nossos filhos. Se nós não pegarmos o celular dele e fazer uma verificação diária, oferecimento à torta e à direita de pessoas da mesma idade se oferecendo sexualmente, induzindo, levando ele para o pecado da fornicação. E você é santo então? Não! Eu estou falando de uma luz. Aleluia! Eu estou falando de uma luz. Aleluia. Quando você sai da escuridão, você começa a enxergar a base dela. É disso que eu estou falando. Então, é nisso que eu quero. Eu não quero que os meus filhos vivam o que eu vivi na minha jovialidade, porque eu sei de onde Ele me levou. Eu sou fruto da misericórdia de Deus através da sua ira. E isso não é fácil assumir nos
dias de hoje. Não é fácil assumir isso nos dias de hoje. Porque o fogo consumidor, ele é justo. Ele é justo a partir do momento que você entende que a graça é suficiente para a nossa vida. Viver à luz da palavra de Deus, irmãos, eu sei como é difícil e como está sendo. Não está sendo fácil. Mas essa lágrima aqui é de felicidade. Por quê? Vou repetir, conhece a verdade vos liberta. Eu não vivo preso a preceito nenhum dogma humano mais. Eu vivo liberto pela palavra de Deus, meus irmãos. É Ele. Pior que o ímpio, o gentil, ele conhece, ele sabe do poder, né? Mas ele tem medo de ir, porque sabe que se vai, o Senhor, Ele abraça e não deixa sair mais. Aí é a opinião nossa de sair dessa presença. E a família é o pilar principal para que nós consigamos entregar para Deus o nosso maior sentimento de fé. Porque quem não consegue cuidar da tua família, naturalmente, não cuida dos que estão mais distantes. Porque se a gente inverter essa ordem, com certeza, irmão, com certeza, a gente não vai ser completo, a gente não vai ser feliz. Não vai ser mesmo, tá? Então, que nós possamos cada vez mais colocar os nossos jovens no caminho do Senhor e que a fornicação não faça parte do convívio social deles. E se eles verem isso, eles com certeza, a partir disso aqui que nós colocamos no coração dele, e dobrar o joelho como a irmã está orando, como a irmã está dobrando ali agora, todos os dias, o Senhor escuta, o Senhor age, e Ele vai usar essas crianças para canal de bênção. Para canal de bênção. Eu acho que não está sendo. Alô, som. Acho que não está. Eu acho que não está. Não está. Opa. Ô, glória. Aleluia. É que eu falo baixo, Gustavo. Segundo, nesse primeiro tópico, irmão, ainda continuando, nós temos. Vamos voltar um pouco no Salmo. Nós estamos na formação da família, vamos voltar no Salmo 127. Por isso que eu pedi para os irmãos deixar as suas Bíblias abertas. No Salmo 27, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, nós temos aqui a luz que toda edificação de nossa família, ela tem que ter um alicerce. Quando a gente começa uma família, ela necessita de um alicerce. Eu não tinha esse alicerce dentro de mim quando eu comecei a minha família, mas eu não tenho dúvidas de que Deus já trabalhava na minha vida naquele tempo, porque eu sei de tudo que Ele me livrou, a minha família e os meus filhos até aqui. Então até aqui o Senhor nos permitiu, até aqui o Senhor nos trouxe, mas eu tenho certeza que foi pela misericórdia dEle. Então toda edificação ela é iniciada pelo alicerce, ou seja, um alicerce mal feito, ele pode até ser concluído uma construção. Vou me usar como exemplo de novo, tá? Ele pode até ser usado ele pode até ser construído, mas se o alicerce não estiver firmado, bem seguro, na primeira ventania, ou na ventania mais forte, ela cai. A construção cai. A construção cai. Só que ela cai para sempre, irmão? Não. Porque nós estamos falando do tempo da graça. O tempo da graça, ela tem a misericórdia. Ela nos deu a misericórdia. Aí nós recebemos essa misericórdia. E a partir daí nós começamos a enxergar um outro conceito de alicerce. Nós começamos de novo essa construção. Ele não dá a oportunidade de recomeçar essa construção. E pode vir ventania que for. Por quê? Onde está esse alicerce? Esse alicerce está nada mais, nada menos do que nós conhecemos como Salvador. Nós conhecemos como o nosso Redentor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos seus ensinamentos que Ele deixou através do seu Evangelho, são os mesmos, porque eles são os mesmos de ontem, desde o tempo patriarcal. Ele é o tempo de hoje, e Ele é a mesma palavra para todo sempre. Então, não nos deixa dúvida, porque se nós não tivermos dentro de nós essa certeza de fé dessas etapas, que a palavra dele ontem, que a palavra dele é hoje, e que essa palavra é para amanhã, nós estamos falando, mentindo para nós mesmos. Isso é muito sério. E o fogo consumidor dele não brinca. É justo. É justo. É justo. Então, irmãos, esse alicerce que está no Senhor, eles são
imutáveis. Ele não nos deixa dúvida. E Ele não fica mudando para cima e para baixo. Quem muda nessa gangorra somos nós. Dependendo do nosso estado, dependendo do estado espiritual, físico e mental, a gente nos deixa levar pelas dificuldades. E a gente acaba distanciando desse alicerce. Só que é alicerce firmado na rocha. Ele não fraqueja. Quem fraqueja somos nós. Esse mesmo alicerce que firma você de pé, quando você cai, ele te coloca de pé. É esse alicerce que nós estamos tratando aqui, né? Então, se não for esse alicerce, em vão trabalhamos e caímos pelo pecado, assim como diz o verso 1 do capítulo 127. Ainda assim, ainda transcorrendo nessa certeza de fé, no Salmo 121, versículo 4, na parte B do verso, diz assim para nós: de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel. Quem é o seu alicerce? Quem é o nosso alicerce? Ele é simplesmente o que a palavra dele diz. Olha o que a palavra dele diz que é o alicerce. Ele é o refúgio, ele é a fortaleza, ele é a rocha, ele é Cristo, o nosso Senhor, Salvador. Dá uma glória aí, irmão. Ele veio com poder e graça. Ele nos deu essa condição. Como é bom, como nós somos gratos a Ele, né? Irmão, dado aqui esse Salmo 127, 128, e como eu disse, ele é uma junção que contextualiza um tema família, que é o propósito mais valioso de Deus na terra. Podemos falar aqui a noite toda, né? Mas quem sou eu para isso? Então eu decidi, eu estudei e pedi sabedoria para o Senhor para nós falarmos de dois tópicos. O primeiro tópico foi a formação da família, e aqui transcorremos o segundo tópico, que é o temor que abençoa a família, porque ela já está formada. Nós precisamos, ela já está alicerçada. Nós temos que ter uma continuidade. Amém? Então no versículo 1 do capítulo 128, nós lemos: bem-aventurados aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurados. Assim como nós pudemos aprender essa palavra mais no domingo aqui ministrado pela tua serva na EBD, somos felizes. Ou é feliz. Somos ou é feliz. Aqui a palavra diz que bem-aventurado aquele, ou seja, cabe a mim e a você, cabe a nós decidirmos se nós estamos nesse rol dos bem-aventurados ou não, se nós estamos nesses felizes ou não. Por quê? Nós podemos fazer e conquistar tudo que nós podemos conquistar através da nossa capacidade, mas até onde? Até quando vai durar? Qual o sentido? Qual o objetivo? Né? Em vão vigia a sentinela. Para quê? Qual o sentido de tudo isso? Eu trabalhei 10 anos numa empresa, desses 10 anos, 7 anos foi, 6 anos foi viajando. Eu viajei em 5 estados diferentes, umas 20 cidades do interior diferentes. Esse testemunho meu, eu não abro mão dele por toda via que eu puder contar. Então, naquele processo, eu me abdiquei do que Deus colocou na minha mão e confiou a família. Eu ficava longe. Eu ficava muito longe da minha família. Tinha ano que eu chegava a ficar 6 meses em casa, 6 meses na rua, trabalhando. Mas ali era o propósito de Deus. Eu tenho certeza, por quê? Dos todos os colegas que trabalharam comigo, a maioria deles diziam não. E eu, sim, eu preciso. Eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho um carro parcelado. E ainda, na medida do possível, eu ajudo que eu posso. Não, eu tenho que ir. Então eu nunca me abdiquei, eu nunca disse não, né? Eu dou muito glória a Deus por isso, porque hoje, conhecendo os planos de Deus, conhecendo o que o plano de Deus pode fazer através da vida do ser humano, eu dou muito glória a Deus por Ele ter essa misericórdia que Ele teve de mim, porque eu vivi esse tempo, e esse tempo era frustrante, irmãos. Esse tempo era muito frustrante. Eu contei um pouco no meu testemunho, e eu olhava, eu estava no quarto de hotel, olhava para um lado, para o outro, não vi ninguém. Quem era o meu melhor amigo ali naquela época? Porque eu não conhecia a graça. Eu tinha um Jesus que era o Jesus da cruz. Eu tinha um Jesus que era o Jesus que está lá fantasiado de barba. Certo? Né? Essas coisas me faziam andar feliz, mas não bem-aventurado. Era um feliz enganando a mim mesmo.
Porque eu olhava para um lado, eu olhava para o outro, tinha um frigobar. É ali que eu me procurava me abastecer. E eu me abastecia do frigobar, né, das bebidas que tinha, dos cigarros que tinha, para mim tentar me confortar. E eu estava lá no trabalho todo dia, direto, e longe da família. Eu me abdiquei desse tempo para que hoje ele me desse, para que hoje ele me ensinasse o real valor da família, que ele confiou para mim, e ele confiou para os irmãos, eu tenho certeza disso. Né? Então, nesse versículo, é muito importante nós sabermos que no início dele, para mim, é o que determina a manutenção da bênção do Senhor, ou seja, manter-se em seus caminhos. Está bem claro? Bem-aventurado aquele que teme, primeiro teme, e depois se mantém. Né? Porque nós podemos se manter no caminho do Senhor, mas adorando a Deus de manhã, fornicando à tarde, adorando a Deus de manhã e cometendo pecados que estão fora dos conceitos dele, dos preceitos dele à tarde, ou fazendo a inversão de horário. Isso agrada a você? Amém. Faça uma auto-reflexão, você e o Deus que você serve. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é justo, Ele é fiel, e Ele está com a destra dele sobre tudo o que nós fazemos, e os olhos dele estão vendo exatamente tudo o que nós planejamos. Ou, estou falando de planejar, não estou falando de executar. Muito antes de nós fazermos, Ele já sabe a nossa ação. Né? Ele já sabe a nossa ação. Então, quando Ele vê que a gente vai fazer alguma coisa ali que vai atrapalhar a família, que vai atrapalhar o plano dele que Ele colocou na nossa mão, Ele dá um jeito, e Ele bota alguém, ou Ele bota algo, e faz. Não faz isso. Vai por esse caminho que eu estou te colocando aqui. Irmãos, isso é relacionamento. Esse alicerce, ele precisa de relacionamento, proximidade. Proximidade sem fé é possível, irmãos? Eu creio que não, tá? Eu creio que não, porque a fé, ela não tem interesse. A fé, ela é uma fé sobrenatural. Então ela não tem interesse, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente só crê. A gente só crê. É o firme fundamento, né? A gente só crê. Né? Então nós convivamos e possamos absorver cada vez mais essa fé. Então é de extrema importância a manutenção da família. Por quê? Para se manter debaixo da bênção do Senhor. Não me perdi um pouco aqui, mas eu vou me achar. Para mim, é o que determinará a manutenção da bênção do Senhor, ou seja, manter-se nos seus caminhos. E não há como seguir esses caminhos usando outras leis, usando sabedorias e coisas que tentam colocar na nossa cabeça que para, esse Deus aí para, isso aí não existe mais. Bíblia, você está doido, cara? Essa Bíblia aí tem quantos mil anos, bicho? Olha quantos livros já inventaram, criaram, olha quantos filósofos gregos ou não, e já trouxe outros, olha quantos cientistas já falaram que a gente é a criação do macaco, que a gente é um acidente de uma explosão cósmica. Meu, sim, eu podia muito bem usar o termo que nós usamos no mundo, que é cada um com seus problemas, mas isso não é um problema, isso é uma solução. Então, você que recebeu essa graça, nós que recebemos essa graça, não se limite apenas em ter elas para você, porque você é um canal de bênção. Então, volte de novo no que eu disse há instantes atrás, que você conhece a verdade te liberta, e naturalmente Deus te usa para libertar outros. E Ele começa a libertar primeiramente os de casa. Né? Então nós temos que ter esse relacionamento com o Senhor para que a gente não se distancie da graça. Então essas leis atuais, dogmas do homem, de religiões, que tentam colocar na nossa cabeça que a palavra ela é mutável, que ela tem flexibilidade de aceitação para que te faça bem. Cara, sai fora. Se ela não te confronta, ela não te conforta. Porque o que te conforta te leva para uma zona de conforto e de pecado. Eu sou fruto de e estou aqui para falar que não é caminho. Os preceitos de Deus são o caminho. Os preceitos de Deus que salvam. Os preceitos de Deus
que criou esse mundo. E Ele não vai dar de mão beijada para a própria criação dele mudar o que Ele decidiu que tem que ser do jeito dele. É justiça divina. Aleluia, Jesus. O humano, quando tem o poder, ele é prepotente, ele é arrogante. Deus, ele não precisa desses atributos negativos. Deus é onisciente, ele é onisciente, ele é onipresente e onipotente. Ele não precisa desses atributos humanos negativos. Arrogância. Por quê? Como que Deus vai ser arrogante com a própria criação dele? É a criação dele que é arrogante com ele. E não entender esses preceitos. E a gente se deixa se levar pelo pecado, irmão. Por quê? É muito mais fácil. A sedução do pecado, ela é de uma forma tranquila. E você não vê. Quando você entra com um pé, você entra com o outro pé. Quando você vai ver, você está num charco de lodo. Só que é o seguinte, meus irmãos. Olha o que ele fez. Ele viu esses patriarcas vivendo todo esse pecado. Vivendo por essas leis humanas e dogmáticas. E ele foi lá e falou, eu preciso resolver isso. E como é que ele resolveu? Descendo. Aleluia. Ele desceu. Aleluia. Quem queria que ele descesse? Aleluia, Jesus. Ele desceu. O irmão falou aqui na oportunidade dele. Ele é o verbo que se fez carne. E ele está no nosso meio. Mas ele não é aquele Deus que está no nosso meio, como a gente vê, de forma dita aí de forma fria. Não, ele está no nosso meio, porque ele é onisciente. Ele está aqui, está lá, porque ele é onipresente. Ele antecipa tudo. E se você tem relação com ele, íntima, no joelho, na lágrima, na humilhação, nos pés dele, você pode ter certeza, meu irmão, ele vai te alertar de tudo que tem na frente para você. Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar com que a tua família se perca pelos prazeres desse mundo. Não vai deixar. Eu e ele sabemos dos pecados que eu cometi e da misericórdia que ele teve para comigo, para com a minha família. E eu não quero que os meus filhos sigam esses caminhos. Eu quero que eles sigam os caminhos desses preceitos que aqui estão, nesses 66 livros. Só ele tem a verdade que nós precisamos para nos alimentar, porque nós somos carentes. Nós podemos comer a melhor comida, mas a fome espiritual, ela não passa, ela não pode passar. Porque cada dia, isso aqui é pão diário, é pão vivo. Não é aquele pão que você ingere e depois o seu organismo faz um trabalho e descarta. Não! Esse é aquele que entra. E quando você quebranta o coração, ele entra e fica. E quando ele fica, ele entra, fica e edifica o que você tem e o que você precisa transmitir para os outros. Porque a família, quando ela se forma e ela tem temor a Deus, ela recebe a bênção. E a bênção, ela não é singular, ela é coletiva. Nós temos que levar para fora, nós temos que levar para que os irmãos conheçam dessa graça, né, irmãos? Então, nós temos que estar cada vez mais enxertados com essa verdade, para que a gente fuja desses enganos, para que esses enganos não peguem a gente no contrapé. E eles estão aí a todo instante aí, com esse contemporanismo, seduzindo a gente pelas facilidades que o mundo oferece. Acabei de falar instantes atrás, nós já estamos no mundo do metaverso. Gente, isso é muito perigoso. Estão prometendo falar, ouvir e falar assim ao vivo com o morto. Vigia, crente. Vigia, vigia. O que nós estamos vivendo não é nada diferente do que está escrito aqui. Tá bom, irmãos? Que nós possamos ser cada vez mais a luz do mundo e o sal que ele nos orienta a ser. Amém? Então, ele diz que, o que ele diz em sua palavra? Para que a gente tenha essa certeza, né, e a gente garanta esse temor interno dentro da gente. Primeiramente, eu queria só ressaltar uma coisa que eu ia falar antes, acabei esquecendo. Existem temor e medo. Tá? O temor, ele não gera medo. O temor, ele gera duas coisas principais, ao qual nós fazemos sem perceber com o ser humano que é pó cinza e mais pecador que eu. A gente reverencia e a gente tem respeito por um ser humano, ok? Amém. Mas como é que a gente vai ter respeito e reverenciar um ser humano se a gente não ama a Deus sobre todas as coisas? E para a gente amar a Deus sobre todas as coisas, a gente tem que pegar essa palavrinha pequena, mas que gera um temor, igual eu estou aqui agora para falar da palavra dele. Temor, ela gera
Temor, ela gera dentro da gente, a partir da graça que nós recebemos, ela gera reverência e gera respeito. É o respeito, ou seja, eu temendo a palavra de Deus, eu não vou brincar com ela. Eu não vou usar ela para o meu benefício. Eu não vou usar ela para confundir a cabeça do irmão. Eu não vou usar ela para confundir a cabeça de uma comunidade, de um grupo de pessoas, para que eu tire vantagens através dela. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O fogo consumidor, ele pega. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E como é que a gente vai conseguir? Através do que ele disse com tanta simplicidade, mas com tanto poder, ele disse para nós que ele é o caminho. Caminhamos com ele. Ele é a verdade, não vivemos de mentira. E ele é a vida, para que a gente viva. Aleluia. É simples. Aleluia. É simples, complexo e muito difícil de viver esses três ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Ele é simplesmente o caminho, a verdade e a vida. Vejamos no Salmo 112, a palavra nos diz no versículo 1, e ela nos confirma. Olha só, a afirmação do salmista. Aleluia! Quão feliz é a pessoa que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aleluia. Quão feliz! Vou ler de novo, irmãos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Quão feliz somos nós que cá estamos! Aleluia! E que tememos ao Senhor e que temos grande prazer em seus mandamentos. Aleluia. Aleluia! Seus mandamentos. Ele nos deixou inicialmente 10 mandamentos para que nós vivamos e para que nós entendamos, para que nós, na medida que nosso esforço e persistência aplicamos, ok? E então esse é o caminho que ele nos deixa como a escolha e a salvação para que nós alcançamos a Shekinah principal, que é a vida eterna. Amém, irmãos? Continuando, no Salmo 128, ainda no Salmo 128, no versículo 2, nós lemos assim, o seguinte: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Do trabalho das tuas mãos, né? Do trabalho honesto, né? Do trabalho contínuo, não é do jeitinho brasileiro, não é da desonestidade, não é da facilidade que o mundo dá para a gente hoje. Vamos jogar no bicho para ver se a gente ganha uma grana? Vamos jogar na loteria para ver se a gente ganha um qualquer? Né? Jogo é jogo, não é de sorte, é de azar. Está fora dos preceitos de Deus. Ele me ensinou que isso é pecado, eu não faço mais. Eu procuro viver longe. E procuro passar para os meus irmãos que, cara, sai fora, isso aí não edifica. Pega essa graninha que você está dando no jogo do bicho, na loja, onde você quiser. Pega essa graninha, cara, dá para aquele mendigo que está lá na rua comprar um pão. Ou compra o pão, não quer dar dinheiro. Compra o pão e dá para ele, meu irmão. Verdade. Porque ele está passando um frio tremendo. Olha o frio que está fazendo aí, irmãos. E a gente é abençoado, né? Se aqui tem algum irmão desempregado, eu louvo a Deus e peço para que ele abra a porta para o irmão, e ele abre. Ele abre. Ele tem poder para isso. Ele é o único que abre porta onde não tem, e que abre. E quando ele abre, ninguém fecha. Se nós temos essa certeza de fé, nós estamos na casa dele, proferindo o nome dele, através da nossa fé que nós temos nele, ele abre. Então, meus irmãos, nós somos abençoados. Eu posso falar para os irmãos que eu sou abençoado, mas lembra do que eu falei aqui, o que eu passei lá atrás, né? O que eu passei lá atrás, o que eu me abdiquei lá atrás, o que eu coloquei em risco, uma mulher do sexo feminino em defesa, com uma criança recém-nascida, né? Por mais que tenha o alicerce da família ali do lado, mas não é o marido que está lá. Então, eu precisei passar por esse processo, para que Deus depois fosse me buscar e colocasse numa casa própria, e do lado da minha família, e trabalhando próximo da minha casa. Entendam o processo de Deus, gente, não fujam dele, irmãos, porque muitas das vezes a gente acaba se frustrando. Por que disso? Pergunte não para você, porque a nossa mente é um campo minado, e tantos problemas a gente
coloca na gente coisas e respostas que não são dignas da gente continuar no caminho do Senhor. Pergunta para Ele, que Ele vai te responder. Mas pergunta com fé, pergunta com esperança, porque se a esperança sua e minha tiver nele, que vai voltar para nos buscar, para viver com Ele, na casa do Pai dele, que tem várias moradas, então nós temos a certeza de que Ele está cuidando. E se Ele está cuidando, pergunte para Ele, não pergunte para o seu vizinho do lado, não pergunte para a pessoa que está do lado, pergunte para Ele. O seu relacionamento, primeiramente, é com Ele, e é Ele que vai te dar a resposta, é Ele que vai te dar o caminho, porque Ele é o caminho, e Ele não vai te deixar se iludir com mentiras, porque Ele é verdade, e Ele não vai deixar você morrer, porque Ele é a vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. É nessa certeza de fé que a gente tem que prosseguir. Então, nesse versículo, o salmista traz para nós uma fase muito importante, que nós, quando recebemos do Senhor a família, nós já formamos ela, e agora nós estamos no temor, nesse temor a Deus. Aqui nós vamos tratar a fase da provisão. Essa provisão que também é de extrema importância para a manutenção da família debaixo da bênção do Senhor. E quando eu digo provisão, não precisa ser $1 milhão na conta, não precisa ser R$5.000 na sua conta, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente. É o suficiente para que você se mantenha na graça, para que você possa dizimar, porque Ele é fiel no que Ele falou. Oh, aleluia. Então Abraão, quando deu aquela oferta, foi de oferta de amor e gratidão. Aleluia, Jesus. Foi uma entrega de coração, de corpo, de espírito para Melquisedeque. Ele não questionou, ele fez. E as bênçãos de Abraão, preciso repetir aqui, eu vou aprender, depois eu falo para os irmãos. Então, irmãos, nós temos que tomar alguns cuidados nessas provisões, nessa provisão. Primeiro, para não deixar com que o excesso de trabalho nos desvie da convivência e do leito familiar e da comunhão com o provedor e mantenedor das bênçãos. Antes, eu vivia um secularismo, vivia encharcado no pecado, eu vivia em boteco de segunda a segunda, e eu ia para casa somente para tomar banho, jantar e dormir. Eu tinha minha relação com a minha esposa, normal, mas não era nossa familiar. Eu confesso aos irmãos que não era, não tenho vergonha de assumir isso. A minha esposa está vendo, ela sabe disso, está no nosso testemunho, para o Brasil todo que quiser ver, e ouvir. Mas eu sabendo, mesmo eu sabendo disso, eu tenho por mim, através da fé, que ali era Deus trabalhando e deixando eu conhecer tais coisas para que eu valorizasse o que Ele iria me dar depois. E Ele me deu, e eu não quero soltar mais. Aleluia. Eu não quero soltar mais. Não é? Deus usou o irmão aqui no culto passado, poderosamente, né? Que eu disse que o Senhor, Ele nos conhece no íntimo. Ele não é aquela pessoa, Deus não é aquele que sabe, que cuida da gente depois que a gente faz. Ele sabe o que o nosso coração já está planejando. Então ele já trabalha com pessoas, ele já trabalha em lugares, já trabalha situações para que você é do relacionamento dele, você é fiel a ele, e ele não vai deixar com que as coisas andem no caminho contrário, porque a gente perca essa bênção. Então a gente tem que tomar cuidado com esse excesso de trabalho. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente zela de verdade, né? Eu trabalho 12 horas por dia, 10, 12, 15. Se o telefone tocar de madrugada, eu tenho que ir. Mas hoje eu tenho uma paz de espírito, irmãos, que vocês não têm ideia. Aleluia, Jesus. Não tem ideia. Porque uma coisa é eu depender totalmente dessa provisão. Outra coisa é eu ter essa provisão para alimentar o que eu preciso diariamente. Porque o que principal que eu tenho, eu já estou recebendo da vertical. Eu costumo falar para mim mesmo, primeiramente, e para os meus colegas de trabalho, minha equipe, que existe milagre na gestão? Não! A partir do momento que eu não sei o que é um milagre. Por quê? Eu vou explicar para os irmãos. Eu tenho fé. Existe um milagre na gestão? Não. Da gestão? Não. Mas existe
o milagre que pode acertar uma gestão. Eu sou o milagre. Eu levantar todos os dias, eu poder tomar um de jejum, eu poder cumprimentar a minha esposa, dar um beijo nos meus filhos, no ambiente familiar. Esse é o alicerce que Deus nos deu, e esse é o milagre. O milagre já parte daí. Porque se eu não entender que eu já sou um milagre, que essa provisão de Deus, que é mantenedora de graça, eu já não entender que eu sou um milagre, então eu vou usar outras coisas como prioridade, que é o meu trabalho excessivo. E o retorno financeiro, ele vem para quê? Se você não tem tempo nem para usufruir ele com o que você mais ama. E o que você mais ama é verdadeiramente a sua família? Ou é o seu bem material? Nós estamos falando de bênção. Nós estamos falando de temor. O temor nos faz ser abençoados e nos faz com que a família se mantenha nessa bênção. Glória a Deus. Em segundo lugar, nos alerta também a palavra para que a gente não se deixe levar pelas facilidades desonestas e caminhos obscuros que valorizam duas coisas aí que é muito perigosa e mexe com o nosso eu, né? Que é o ter e o ser. O que a gente quer realmente? Ter ou ser? Eu quero ser reconhecido por Deus como um seu filho obediente. Se eu tiver um carro que hoje é aquele carro que eu tenho, e amanhã eu não tiver esse carro, mas tiver um outro que me leve para o mesmo lugar, amém. A ganância, a avareza, elas são coisas terríveis pro reino de Deus. Não entra. Não entra primeiro, porque esse sentimento, ele magoa a alma. E segundo lugar, tudo que você conquistou, você não vai levar nada. O que você vai deixar? Bens mal administrados, por ganância, por avareza, para que a sua família que não recebeu essa bênção porque você não buscou, brigar entre ela e desunir. Verdade, Jesus. Estamos falando de preceitos de Deus. Estamos falando de família. E família se constrói com temor ao Senhor. A família de Deus se constrói com temor a Ele. É, Deus. Aleluia. Em Eclesiastes capítulo 12, nós podemos entender um pouquinho mais disso. Capítulo 8, versículo 12. A palavra de Deus, ela diz assim, ela diz de forma tremenda para nós. Uma pessoa pecadora, iníqua, pode ter vida longa. Sabia? Ela pode ter vida longa. Ainda que cometa uma centena de crimes. Veja bem. Uma pessoa pecadora pode ter vida longa e ainda que cometa uma sentença de crimes. Mas, olha só, eu aprendi com certeza que tudo vai melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente a Ele. Temor, não temor de medo, mas o temor de respeito, de reverência. Ele é o meu Senhor. Eu não posso cometer mais esses crimes. Eu não posso mais viver nesses pecados. O Senhor está me vendo. Eu pedi para Ele misericórdia para Ele me tirar o cigarro, Ele me tirou. Eu pedi para Ele misericórdia para tirar a bebida, Ele tirou. Pedi misericórdia para Ele tirar de mim todos os pecados que me tiravam do caminho dEle, Ele me tirou. Só que o mundo está aqui, um canhão virado assim, para a gente, todo instante. Dessa maneira, Jesus. Está com o canhão virado. Todo momento, sabe aquele canhãozinho de circo? Está aqui, Primeiro vacilo que você der, ele te pega. Primeiro ele te pega. E aonde que a gente vai encontrar força? No alicerce. Aleluia. Na rocha. Oh, glórias. A palavra de Deus nos diz que não, aquela casa que é edificada no cume do monte, ali sim é a casa do Senhor. Então nós temos que cada vez mais buscar estar nessa presença. E não ser uma luz, uma lamparina que se apaga no primeiro vento. A luz da palavra de Deus e os preceitos dele são o que nós precisamos para nos manter na bênção.
na bênção divina, na bênção para manter a nossa família. Então, melhor para os que temem a Deus, para todos aqueles que amam reverentemente ao Senhor. Irmãos, vamos temer cada vez mais o nosso Senhor, porque um objetivo de vida que nós temos hoje, ele não pode ser material. Essas prosperidades, facilidades que nós temos através do nosso conhecimento, que a gente é muito esperto, a gente é muito inteligente. O ser humano tem uma inteligência que foge do controle até de Deus, porque o ser humano faz coisas que ele se acha Deus, né? Foge do controle de Deus porque nós desrespeitamos, mas não que Deus não está no controle de tudo, amém? Ele está no controle de tudo, ele permite, e ao mesmo tempo ele puxa a rédea. Opa, não, aqui não. Então, nós temos que estar cada vez mais enxertados nessa fé, nessa palavra, nesses preceitos, para que a gente saia daqui com a certeza de que nós estamos cada vez mais certos de que o temor abençoa. Aleluia. Não é temor de medo, porque medo, quem tem que ter medo é Satanás. Esse tem que ter medo. E nós não, nós temos que temer ao nosso Senhor. A nossa briga com esse mundão, com tudo que vem nos trazer facilidades para nos tirar da bênção, não é aqui, não é carne, não é na carne, né? Efésios 6 é nos reinos de potestade, nas celestiais. Então, nós temos que estar enxertados no quê? No nosso autoconhecimento? Na nossa força física? Não vai nessa, irmão, porque ela tem limite, e o poder de Deus não tem limite. Aleluia, Jesus. É Ele que coordena, é Ele que comanda, é Ele que dá a doutrina para que a gente siga, a doutrina de Deus, não a doutrina humana, amém? Senhores, irmãos, então nós podemos chegar à conclusão, através dessa exposição, de que Deus é bom, viu? Para Ele me dar essa oportunidade aqui, Ele é bom demais. Nós podemos chegar à conclusão através dos versículos 5 e 6, não só nas minhas palavras. No capítulo 28, versículo 5 e 6 está escrito: o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Quem é Jerusalém para nós? A terra prometida. Oh, glória! Nós iremos, irmãos, durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, ou seja, os teus netos. Olha a missão que nós temos. E ele termina: paz sobre Israel. Aonde que nós estamos vivendo? Aonde que nós queremos viver? Aonde que nós estamos querendo buscar? Aonde que nós queremos ir? A quem nós queremos glorificar? A quem nós queremos estar no pé glorificando e dizendo: Santo, 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 Santo é o teu nome, ó Deus, Senhor. É essa reverência que nós vivemos, e é essa reverência que coloca temor nos nossos corações, para que nós possamos buscar cada vez mais essa graça que Ele nos colocou de graça, mas que para a gente viver custa um preço danado, a gente se abdicar de todos esses pecados, não? Então, na conclusão, irmão, nós podemos ver aqui: esses são os pontos máximos na terra que devemos seguir para sermos a família perfeita de Deus. Esses pontos, os tópicos aqui citados anteriores, cheias numa família perfeita de Deus, mas cheias de defeitos, porque ai daquele que disser que não tem pecado, está pecando contra mais ainda, e está mentindo para si próprio. Cheia de defeitos, mas mantenedora e debaixo da graça, e do temor aos preceitos deixados pelo Pai. Preceitos ele reforçados através do Filho e mantidos através da promessa, o Espírito Santo que está no meio de nós. Este que, estando habitado em nossa casa, nós seremos usados unicamente para encaminhar nossos filhos e netos aos caminhos do Senhor, e não deixar com que as formas mundanas, contemporâneas, pecadoras, os desviem a perder essa bênção.
E para que possamos viver a prosperidade divina em nossas vidas e não se deixar levar por prosperidades e promessas materiais que esse mundo tenta colocar na nossa cabeça, que corrompem os princípios divinos e são contrários à família cristã, que teme ao Senhor e tem a graça como suficiente. Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade e peço para que Jesus, Ele nos abençoe e Ele nos conduza e nos dê sabedoria, discernimento, e que a Tua graça seja suficiente para que nós continuemos mantendo essa bênção na nossa família, na família em Cristo Jesus e na família que Cristo confiou no Teu lar. Assim eu espero e desejo para todos os irmãos. Amém. Aleluia.